9h11. Enquanto os irmãos encontram, quero glorificar a Deus a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, louvando a Deus neste lugar. Acho que a primeira vez que eu estive aqui foi num trabalho na rua, né? Foi num trabalho na rua. Eu lembro que eu vim de um lado, meu marido veio do outro, e a gente se encontrou aqui, daqui a gente foi para outro canto, foi uma loucura. Mas Jesus fez maravilhas aquele dia, e é um prazer poder retornar a esta casa. Deus abençoe, pastor Jonatas. Eu trago a paz do meu esposo, pastor Jonathan. Nenhum Jonathan funciona bem, né? Eles são tudo meio tanto. Deus abençoe, pastor, infinitamente. Trago a paz do meu esposo, hoje ele está atendendo também. Um pouquinho longe, mas trago a paz dele ao Senhor, aos obreiros e a todos aqui presentes. E quem recebe, diga amém. Deus abençoe nosso irmão Lucas, a irmã Daiane, que fizeram um convite. Deus abençoe, são nosso padrinho de cadeira, está aqui. São nosso padrinho de casamento. A gente só se vê assim, né? Oportunidades especiais. Deus abençoe. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Nossa irmã Elizabeth, que está aí à frente deste trabalho. Nossa irmã Geisa, Deus abençoe vocês. Eu estou me sentindo muito em casa aqui. A gente que sai bastante, tem lugares que a gente entra em desespero. Mas não, Sabrina, fiquei sabendo que tu é prima da minha cunhada, mulher, nós somos quase parentes. Eita, eu também, é nóis. Tem lugar que dá um desespero, que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu já senti tanta presença de Deus neste lugar. E coisa boa é lugar onde o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar. Que bom que você veio descer uma palavra do teu coração. Você encontrou o texto? Salmo de número 51, faremos menção a partir do verso 10, que diz: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. 11. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Senta dando glória de preferência. Deus abençoe as herdeiras. Deus continue abençoando vocês infinitamente mais. Lhe conceda aí muitos anos até a volta do Senhor, servindo com alegria. Gente, falar de Davi para mim, eu fico anotando, porque o meu marido foi pregar e levou minha agenda do manto, eu tive que providenciar uma outra assim de última hora. E são muitos fatos, são muitas coisas na história de Davi que chamam a atenção até chegar esse momento em que ele escreve o Salmo 51. Você sabe que Davi é um homem improvável e ele foi encontrado escondido. Quando Samuel aparece para ungir o novo rei de Israel, a Bíblia diz que ele pede para que Jessé faça uma convocação. E nessa convocação, toda a família tinha que estar reunida. A chegada de um profeta num lugar para oferecer um sacrifício era um momento importante, mas Davi é deixado de fora. Mas Deus conhece todas as coisas e diz: Samuel, não faz isso. Primeira vez que a gente colocou sobre a aparência, não deu muito certo. Eu olho para o coração, Deus escolhe através da intenção do coração. E Davi é chamado, é colocado à mesa e desce sobre ele a unção de Deus. E a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo toma conta dele. Mas Davi não foi achado naquele dia. Davi foi achado enquanto adorava escondido no campo. Eu vou falar isso aqui de novo. Davi não foi achado aquele dia, ele foi achado escondido no campo. Que base você tem para dizer isso? É simples. A gente não vê Deus procurando muito na Bíblia. A primeira vez que ele procura, ele está no Éden. É óbvio que na imagem, no pensamento humano, Deus se adequa para que a gente entenda o que ele quer dizer. Mas a primeira vez que Deus está procurando alguém na Bíblia é lá no Éden. Ele diz: cadê você, Adão? Deus sabe aonde Adão está. Só que aquele momento é o momento do culto. E culto não pode ser forçado. Então a pergunta que ele faz é: onde é que você está? Está na hora do culto, Adão, e você não apareceu.
É a primeira vez que Deus aparece no texto. Mas em Salmo 89, 20, Deus diz para Etã, em uma conversa extremamente aleatória, Deus solta: eu achei Davi e com meu óleo santo ungi e o separei. Oh, gente, para um Deus que não perde ninguém de vista, como é que ele diz que encontrou? É porque Davi se fez rastreável para Deus. Explica melhor, eu explico. Apocalipse capítulo 8 diz que na frente do trono de Deus tem um altar de incenso. E a gente sabe que o altar de incenso era realizado no momento da adoração. Ali se depositava incenso como um símbolo da adoração e oração dos santos. O problema dessa afirmação, Lucas, é que no Velho Testamento, o altar de incenso fica no lugar santo e não diante da arca. Porém, lá nos Hebreus, a carta aos Hebreus, diz que o altar de incenso foi promovido e ele não está mais no lugar santo, ele está no Santíssimo diante de Deus. Colocando em tese que o que Moisés faz na terra é uma réplica do que ele vê no céu, não precisa de arca, mas há um trono que Isaías viu e diz: e ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. Aonde que entra o altar de incenso? Aqui é simples. Isaías dá para nós um pedacinho do layout da sala do trono. Ele diz que o trono é alto e sublime. Ele diz que acima do trono tem serafins. E os serafins cantam dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Ezequiel conta mais um pedacinho do layout da sala do trono. Nas rodas do trono tem querubins. Em patente, querubins estão aqui e serafins estão aqui. Mas como Deus não funciona como a gente, os serafins estão aqui e os querubins estão na roda do trono. E eles têm um cântico na boca: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. João dá mais um pedacinho do layout da sala do trono. Ele diz que na frente do trono tem 24 anciãos assentados em seus tronos. Tem coroa na cabeça, tem autoridade, mas diante dele eles se levantam do trono, se ajoelham no chão, tira a coroa da cabeça, coloca no chão e canta: digno é aquele que é, que era e que há de vir. Nada do que foi feito se fez se não fosse ele. Ou seja, no céu tem adoração de qualidade. Mas no capítulo 8 de Apocalipse tem um detalhe peculiar. Socorro. O texto diz que o altar de incenso fica na frente do trono. E tem um anjo responsável de alimentar a chama desse altar. E alguém entrega para ele incenso com a adoração dos santos. Perdão, o incenso com a oração dos santos. O incenso representa a adoração. E quem não ora, não adora. Geralmente murmura. Mas quem ora tem liberdade para adorar a Deus. Oh, glória a Deus. Quem perde muito tempo reclamando, está faltando oração aí, meu irmão. Mas quem se preocupa em falar com ele, está tudo de ponta cabeça. Ele está lá: eu sei quem tu és. Tu és Deus no céu. Tu és dominador sobre todos os reinos da terra. E na tua mão há força e poder. O texto diz que tem um anjo responsável que fica parado do lado do altar. E ele é responsável de alimentar a chama. E alguém, um outro anjo, entrega para ele o incenso e a oração dos santos. Não entregam para ele a adoração dos serafins. Ela não vai parar no altar. Não entregam para ele a adoração dos querubins. Ela não vai parar no altar. Não entregam para ele a adoração
é responsável de passar pela terra recolhendo a adoração dos santos. É por isso que Jesus está sentado à beira do poço e disse: é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Entenda, ele não procura adoração, ele procura adorador, porque se dependesse só da adoração, ela é volátil e personalizada, mas o adorador dá conta de adorar quando tudo está bem, mas também levanta as mãos quando tudo vai mal. E essa adoração, essa lágrima, esse conflito não fica dentro de quatro paredes, não fica no banheiro quando chora para orar, não fica peidando na pia enquanto a gente está clamando, não. Tem alguém responsável de passar pela terra, ele vai e leva para ele: homem, eu sou alguém que quer estar com outro alguém que fornece matéria-prima para colocar no altar de Deus, que fornece matéria-prima para o altar de Deus. Ele me achou, é por isso que ele disse: eu achei Davi, porque quando não tinha plateia, ele já estava adorando ao Senhor. Quando não tinha ninguém para ajudar com o leão, ele já estava adorando ao Senhor. Quando não tinha ninguém para ajudar com o urso, ele já estava adorando ao Senhor. Que ele nos encontre, oh Ema, choremate, e a banda quer me dar xeribas. Fornece matéria-prima para o altar de Deus. Fornece, há uma graça de Deus sobre este lugar, há uma virtude de Deus sobre esta casa, dizendo para alguém: não te preocupa, eu já te encontrei, porque a tua adoração te fez rastrear pelo céu. Aquela graça na beira da pia não é emoção, é Deus dizendo: eu já te achei. Recebe virtude de Deus, recebe alegria na alma. Ei, arabaxandereba, iriabaxe, limianda que isso. Olha Deus recolhendo, 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 olha Deus recolhendo. Ele me faz tempo que essa graça não te toma, não é? Pois fique sabendo que de hoje você não sai daqui com vontade de desistir, mas a graça vem dele dizendo: eu já te achei, te coloco de pé, eu já te achei, eu já te achei. E minhas Amém.
semente rastreável. Através da adoração, os anos se passam. Davi está reinando. E algo incomoda ele. Porque o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo não estava lá. A arca já estava 20 anos longe do tabernáculo. Que loucura, né? 20 anos fazendo culto sem arca. Tem gente que se adaptou a viver sem a arca. Eles faziam os rituais, mas o símbolo da presença de Deus não estava lá. Saul rei, nem nada de arca. Ela passa um tempo na mão dos filisteus, depois ela vai para a casa de Abinadab. E só na casa de Abinadab são 20 anos, então sem arca é mais tempo ainda. Porque só Abinadab já é 20 anos. Mas ele se incomoda, ele fala, não tá certo esse negócio. A gente precisa trazer a arca de volta. Eu não consigo me conformar em fazer um culto sem arca, não faz sentido. Porque culto sem arca é só ritual, é só mais um dia. Ele reúne todo mundo. Diz, vamos buscar essa arca. O problema é que a primeira vez ele não consultou como é que devia ser, o negócio não deu muito certo. A arca fica na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E ele ouve dizer, Obed-Edom está sendo abençoado. E ele, gente, durante esses 3 meses, isso aqui é encantador. 1 Crônicas, capítulo 15, e também o capítulo 16 fala disso. Depois você consulte, é maravilhoso. Durante esses 3 meses em que a arca está na casa de Obed-Edom, o rei Davi constrói uma tenda. Isso aqui é maravilhoso. Porque a gente tem a ideia, pelo menos a grande maioria, de que a tenda sempre ficou dentro do tabernáculo original. Pelo menos o tempo em que ela ficou em Jerusalém. Primeiro em Ramá, né? Depois ela vai levada e ele inaugura Jerusalém. O tabernáculo está lá. Mas ele faz um lugar específico. No quintal de casa. Porque quem estava lá fazendo o ritual todo dia já tinha se acostumado a fazer culto sem arca, então ele prepara uma tenda que a Bíblia chama de tabernáculo de Davi, lá em Amós e depois em Atos dos Apóstolos. E sabe o que ele faz? Traz aí na tua mente a estrutura do tabernáculo. É plano, muito plano, escuro, não dá para ver a arca. Mas Davi, ele ousa fazer algo que ninguém imaginava. Ele separou um espaço no quintal da casa dele. Manda construir uma tenda. E a tenda é de linho. E os sacerdotes foram trazidos. E eles ofereciam culto a Deus naquele lugar. Depois você consulta, eu fiquei maravilhada. Eu, quando nasci na igreja, não sabia disso. Quando eu li esse texto, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E aí, ele abriu a casa para que as pessoas que quisessem prestar um culto a Deus pudessem vir no quintal dele, onde a arca estava. Eles não poderiam ver, obviamente. Mas Davi quer que todo mundo sinta um pouquinho. Ele abriu acesso até uma parte. Porque dali para frente, ele não era Jesus para abrir o acesso de vez. O que ele podia fazer, né, era colocar uma tenda, e quando o sol batia de um lado, a sombra da arca refletia no outro. E tem um salmo que ele diz que ele se ajoelhava na sombra da arca para adorar. Porque ele queria que mais alguém sentisse essa mesma presença no quintal da casa dele. Eu não sei quanto tempo passa,
desde este evento. É tão real que quando Deus envia uma profecia sobre o acesso para nós, os gentios, ele diz: e será levantado o tabernáculo de Davi que está caído. Porque a intenção de Davi era dar acesso a todo mundo ao que ele também sentia. Mas ele não era Cristo, não dava para fazer. Então o templo é construído com Salomão e a arca volta a ficar escondida. Eu não sei quanto tempo passa desse evento até o capítulo 12 de 2 Samuel, de 1 Samuel. 2 Samuel, perdão. Que é o pano de fundo do tema que vocês escolheram. A Bíblia diz que no tempo das guerras, em que os reis deveriam sair às guerras, Davi não vai. Davi fica em casa. E é complicado porque todas as vezes que nós estamos em um lugar em que Deus não quer que a gente esteja, nós estamos vulneráveis a fazer coisas que atrasam, que afastam a presença de Deus. Eu não sei quanto tempo levou ao ponto dele descansar. Davi baixa as próprias guardas. Que perigo para nós quando baixamos as guardas. A Bíblia diz que ele está olhando pelo terraço e ele observa Batseba e ele a deseja e manda trazer. Urias, o seu marido, está na guerra. E Urias era leal. Só vai piorando a situação. Ele coabita com ela e ela engravida dele. Quando ela engravida dele, ele tenta 4 planos. O primeiro plano que ele tenta é trazer Urias para casa. Urias se sente incomodado porque os seus irmãos estão lutando. E quando alguém conta para ele que Urias não foi para casa, ele quer saber o porquê. A resposta de Urias é: eu não me sinto nem bem de saber que os meus irmãos estão na guerra e eu vou aqui com a minha esposa. Não, eu não vou me dar esse luxo. Plano A. O plano B foi embebedá-lo, pois uma mesa posta. Tô com o rei. E quando ele está bêbado, Davi pensa que ele vai embora. E ele não vai. Esse plano B também não deu certo. Aí ele vai para o plano C. E ele envia uma carta através do próprio Urias. Que se não fosse fiel tinha aberto, né? Entrega Joabe. E Joabe o coloca na frente mais sangrenta da guerra. Ele projeta um crime de guerra para se tornar indesculpável. Ninguém vai perceber. Quarto, eu vou amparar a viúva. Ninguém vai perceber. Eu não sei em que fase da vida de Davi ele esqueceu que Deus sempre esteve de olho nele. Ele estava lá quando só tinha ele naquele campo. Quando foi que Davi esqueceu que os olhos do Senhor estavam sobre ele? É para crente isso aqui. Quando foi que a gente ficou tão automático e esquecemos? Mas o capítulo 11 de 2 Samuel termina dizendo assim: estas más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Davi já é um rei consagrado, respeitado. Ele une toda Israel. Mas Natan se apresenta porque o Deus que vê tudo não deixa passar nada. E ele apresenta, Natan se apresenta para ele porque Natan não é um profeta de conveniência, sabe?
Ele sabe a quem serve, ele sabe quem é Davi, ama Davi, respeita Davi, mas serve a Deus. E ele chega com uma alegoria. Tinha um homem muito rico, com muitas ovelhas. Esse homem recebe uma visita. E ele tem um vizinho, e esse vizinho só tem uma, que ele cuida como se fosse família. E o homem rico, quando recebe essa visita, ao invés de usar os próprios animais, ele pega o único que aquele vizinho tinha e o mata e serve para sua visita. É impressionante a reação de Davi. É impressionante porque se iguala muito quando alguns de nós, não posso generalizar. Davi fica bravo. E ele diz assim: quem que é esse homem? Ele merece a morte. Mas antes de morrer ainda tem que pagar 4 vezes o que perdeu. E futuramente a gente vê que Davi perde 4 vezes. Ele perde o filho, depois ele perde Absalão, perde Aminon e perde Ananias. Ele paga 4 vezes, segundo a sua própria palavra. Nunca tinha pensado nisso, né? Ele quer repreender alguém sem olhar para si mesmo. E que precisa arrumar a casa. Oh, meu Deus. Natan não tem medo. Ele diz: esse homem é você. E você precisa arrumar a casa. Você precisa lembrar que você nunca foi de ritual. Você precisa lembrar daquilo, ó, que te fazia mal quando você não tinha nada. E essa oração do Salmo 51 é Davi reconhecendo. E olha que legal. O primeiro passo para a remissão de Davi foi reconhecer o que fez e encarar a si mesmo. Percebe que a sociedade que a gente vive às vezes impede da gente olhar para si. É um tal de flua. Seja você mesmo. Se te faz feliz, assinado Satanás. Ele é obrigado a olhar para dentro de si e reconhecer que foi ele que fez. Olha a oração que ele faz. Tem piedade de mim, Senhor, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Sabe o que é transgressão aqui? É rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus é não deixar-se ser dominado por Ele. Ele está dizendo: eu me deixei dominar por mim mesmo. Que haja temor dentro da casa. Eu deixei a minha lascívia me dominar. Eu deixei os meus olhos me dominarem. Eu deixei o meu desejo me dominar. Isso é transgressão contra Deus. Rebelião contra Deus. Quando eu tiro de mim a autoridade de Deus e deixo que outras coisas me dominem. Aí ele diz: pois no meu íntimo eu reconheço o meu horror, o horror do meu pecado está diante de mim. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não vou culpar ninguém pelo que eu fiz. Aleluia. Que é uma diferença alarmante, porque quando Saul oferece sacrifício e não podia, ele diz: eu estava sob pressão. Quando ele mantém Agag vivo e o rebanho lá, ele diz: meu povo precisa comer. Ele sempre terceiriza a culpa. Davi diz: não, ninguém me forçou a nada. Deus, não dá para se esconder do Senhor mesmo. Ninguém me forçou a nada. Eu reconheço que o problema fui eu. Aleluia. Uma vez eu estava conversando com uma moça. Gente, eu sou filha de pastor. Eu cresci nessa vida. E um dia eu falei para minha mãe, falou assim: você vai casar com filho de pastor?
que alguém deu uma profecia lá, não sei o que lá, e vou casar com o filho de pastor. Eu falei, não vou. Com muito respeito eu digo isso aqui, porque ser pastor é gratificante. Quando você vê que o barco andou, porque na hora que você está no meio da guerra, só Jesus vai dar misericórdia. Nós passamos por diversas igrejas. Eu me tornei uma adolescente extremamente rebelde. Nossa. E aí, quando minha mãe disse, eu vou casar com o filho de pastor, eu falei, não vou. Não caso. Achei o Jonathan. Ser homem de Deus para mim já era o suficiente. Que amasse a Deus e fosse de oração, para mim era o suficiente. Porque se ele ama a Deus, ele vai cuidar bem de mim. Porque quem ama a Deus, lê a Bíblia e sabe que tem que me amar como Cristo amou a igreja. Tem uns que não compram nem uma flor, né? Que tira da vida. Casei. Ele não era nem obreiro. Eu casei. O homem virou pastor. Glória a Deus. E se tem um discurso que a gente ouve muito eu saí por causa de fulano. Fulano me machucou. Eu tive um problema que o filho do meu pastor presidente arrumou uma encrenca terrível. Presidente, nível campo. Eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. Nível campo. Minha mãe dizia assim pra gente: não paga tuas contas, muito menos tua salvação. Largar de Jesus não é uma opção. E quando eu ouvi esse discurso dessa pessoa em particular, eu falei, tem alguma coisa errada aí. Porque ninguém tem poder de te jogar para fora. Eu sei que tem gente ruim no nosso meio, porque onde tem ser humano tem problema. Mas isso não pode ser desculpa para dizer, Jesus, eu não te quero por causa de fulano. Não faz sentido. E eu falo isso com muito temor. Porque eu sei que passos eu passei e do quanto Jesus já me livrou. Não faz sentido. Eu preciso admitir, eu tô nessa por minha culpa. Quem quis pôr o pé lá fui eu. E ele diz, tenha piedade de mim. Porque no meu íntimo eu sei que o rebelde fui eu. No meu íntimo eu sei que quem abriu a porta fui eu. No meu íntimo eu sei que quem parou de buscar fui eu. No meu íntimo eu sei, Senhor, então tem piedade de mim. Eu não vou terceirizar a minha culpa. Ah, foi Betseba, ela estava se insinuando. Não, a culpa é minha e eu assumo a responsabilidade. Mas tem um detalhe, Senhor. Eu não quero ficar do mesmo jeito. Aí ele diz, e eu fiz questão de ler esse verso que é o 12, ele diz, restitui em mim a alegria da salvação. A Bíblia não dá quanto tempo ele vai levando isso escondido. Mas ele diz, todos os dias está perante mim o meu pecado. Todo mundo me vê bem, mas eu sei todo dia que a culpa está me corroendo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele sabe que a salvação é um presente, mas não dá para sentir alegria na salvação como a culpa traz. Ele diz, se tu te importasse com ritual, com oferenda, pensa nisso, mas o Senhor não se compraz, o Senhor não se deleita em sacrifícios de oferendas, porque se fosse assim eu faria, oh meu Deus, eu tenho para dar.
Mas esse assunto não se resolve batendo cartão todo culto. Esse assunto não se resolve comparecendo em todos os ensaios. Esse assunto não se resolve comparecendo na festa. Esse assunto não se resolve fazendo obras sociais. Esse assunto se resolve com arrependimento e um coração quebrantado. Porque é o coração quebrantado e arrependido o Senhor não desprezará. Emachonde quebarai, o namassuri balacalai. Chega de viver de ritual em ritual. Chega. É ótimo você estar aqui. Nós ficamos felizes com a tua presença. Mas o que importa para nós é quando fechar os olhos e dar de cara com Ele naquele dia e dizer que está tudo bem. Se você só vive de ritual em ritual e ainda não resolveu o que precisa ser resolvido, pelo amor de Deus, tire as armaduras nessa noite. Tira tudo que tampa, oh meu Deus, a tua realidade nessa noite. Deus não veio te expor, Deus veio lhe dar a oportunidade de recomeçar. Estou caminhando para o fim. Eu estava ministrando uma festividade de adolescentes em Hortolândia, eu estava fazendo apelo. A mensagem era sobre Ezequiel, se não me falha a memória. E aí saiu uma moça do meio do grupo. E eu desci e perguntei para ela, falei, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem, eu vim aqui aceitar Jesus de novo. Porque eu sou crente, eu canto. E ela pensa uma menina proativa na igreja, coisa linda. Mas ela diz, quando eu sair daqui eu não sou crente mais. E faz muito tempo que eu não sei o que é sentir Deus, então hoje eu quero reconciliar com Jesus. Vou falar com muito amor e com muita educação, porque eu estou diante de mulheres de Deus, de homens de Deus aqui, que tem muito para me ensinar. Mas me entendam com o coração aberto. Existem pessoas em nosso meio que você está vivendo tanto tempo de ritual e sistematicamente não sente mais a presença de Deus. Já faz um tempo. A contenda tomou conta da tua vida, as conversas paralelas que não edificam ganharam espaço na sua vida. Mas você cumpre o ritual. Você está aqui quando eu te solicito. Para mas Deus está com saudade de ter aqueles encontros no secreto. Lembra como era bom? Lembra como era bom, oh, meu Deus. Lembra como era bom estar limpando a casa e colocava um louvor lá e a glória de Deus se manifestava. Lembra como era bom? Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu até conversei com o pastor esses dias para ver se era certo. Ele falou, minha filha, você tem razão. Nós mulheres temos um privilégio que os homens não têm. Não, os homens, tudo anda na cara. Deus vai falar com Ezequiel e manda Ezequiel sair do lugar. Já percebeu? Ele falou, levanta e vai ao vale. Levanta e vai não sei de onde. Chegou uma hora que ele já nem pede mais, já pega ele, já leva. Assim. Com Jeremias teve que se levantar para ir atrás da figueira, teve que se levantar para enterrar o cinto, teve que levantar. Até Jesus, quando foi ser revestido, o Espírito Santo guiou para o deserto. Mas Maria, Deus colocou ela em casa. Enquanto Zacarias oferece no tabernáculo, Isabel recebe milagre em casa. Débora foi usada onde ela estava, debaixo da árvore, irmão. Sentou lá, ó. Enquanto Abraão estava fora da tenda, sai da tenda, olha para o céu. Quando os anjos chegam e o próprio Deus vem visitá-lo, ele tem que sair, mas Sara recebe um milagre dentro da tenda. Sabe por que Deus faz isso com as mulheres da Bíblia e para nós também? Porque ele sabe que a gente tem uma rotina corrida. Então, ao invés de nos tirar da nossa rotina, ele vem viver a rotina com a gente. Não sei quem já tem essa experiência, mas eu vi a minha mãe limpando a casa aí. O que foi, mãe? Eu tô orando. E a gente perdendo tempo com conversa de WhatsApp, que não...
se irritando por causa de roupa, se irritando por causa de hino, se irritando por... Eu descobri que trabalhar com as crianças, se você tem doce e uma boa música, você ganha elas. Os adolescentes, eles são uma montanha-russa, né? Hoje eles querem, amanhã eles não querem mais, você vai acompanhando e vai dar tudo certo. Jovem, quando tá parado demais, você injeta fogo neles, eles vão. Aí eu falando como se fosse uma idosa. Eles vão e tu vai guiando. Com muito respeito, tá? Com muito respeito, me entenda. Mas entre nós, mulheres do círculo de oração, existem intrigas que nem os adolescentes têm. Sejamos sinceras, o Espírito vê tudo. É certo que todos nós temos uma opinião diferente, e tá tudo bem. Mas eu preciso ser madura para dizer a opinião de fulano vai contribuir melhor para o reino. A minha vem para o bolso e eu pego a dela e vou junto. Tem maturidade em nós para isso? Tem maturidade em nós para isso? Ele faz uma oração e a oração é: cria em mim um coração novo. Porque eu não dou conta de mudar sozinho. Então cria em mim um coração puro, Deus. Fala, Jesus, tira de mim esse coração mafioso, glória, que tudo quer arrumar um problema, aleluia. Ainda bem que tem mais de uma congregação aqui. Que em mim, Deus, um coração reto, o Espírito inabalável. Eu não quero continuar a ser o mesmo, Deus. Cria em mim um coração puro. E o versículo do tema, versículo 11. Não me afastes. Não retires de mim a tua presença. Não tires de mim o teu Santo Espírito. Não dá para voltar a ter culto se não for para sentir tua presença. Eu não quero mais. Não, eu não quero mais viver de ritual em ritual, porque o culto não depende de quem ministra. O culto depende de mim, o culto é pessoal. Eu não quero mais viver os cultos que eu estou vivendo. Eu não quero mais viver arrastado pela culpa do esconderijo. Eu não quero mais viver desse jeito, Deus. Então não afasta de mim o teu Espírito. Eu quero a mesma presença que estava lá no campo comigo. Eu quero a mesma presença que derrubou o gigante comigo. Eu quero a mesma presença que me ajudou quando estava no meio dos filisteus. Eu quero a mesma presença que esteve comigo quando eu fui ungido. Eu quero a mesma presença que esteve comigo quando eu trouxe 70. Eu quero a mesma presença. Não retira de mim, não retira de mim. O último detalhe, não, isso aqui é demais. O último detalhe que eu me lembrei agora, eu preciso deixar isso aqui. Um último detalhe é, quando Natan está repreendendo Davi, aí ele diz assim: eu te dei tudo. Eu te dei esposas, eu te dei um reino, eu te dei tudo. Você podia ter tudo. E se quisesse mais, era só ter pedido. Em nenhum momento Deus diz assim: eu te dei minha presença e você renegou. Nenhum momento. Ele disse: eu te dei a minha presença e você me entristeceu. Não, Deus diz para ele: eu te dei tudo que um homem poderia querer na sua posição. E se você quisesse mais, era só pedir. Aí na oração, em Salmo 51, ele não diz: Deus, devolve para mim tudo que eu quero. Não, dá para mim mais sabedoria, dá para mim mais riqueza, dá para mim mais mulheres. Não, a oração dele é: não me afaste da tua presença, porque mesmo tendo tudo, já deu para notar que não vale nada se a tua presença não estiver comigo. Fique em pé comigo. Eu gostaria de orar com vocês. Não vou te chamar aqui em frente. Já vou chegar na parte do apelo, mas o primeiro apelo somos para nós, servos do Deus Altíssimo. E precisamos refazer essa aliança com Deus.
E dizer a Ele, eu não quero nem sair daqui. Se a tua presença não voltar para dentro de mim. Você tem coragem de fazer essa oração? Eu não estou falando de expressão. Eu sou espoleta. Eu já sou da margem, eu sou do corre, mas tem umas que são do chorinho ali. Porque quando ela está chorando, ela já subiu no céu, já desceu, você nem viu. Não estou falando de expressão, eu estou falando de ser cheia. Aqui e fora daqui. De ser cheios aqui e fora daqui. E essa oração começa com um pedido de perdão a Deus. Vamos tirar todas as... Você não precisa provar nada para ninguém aqui. Nada. Você só precisa que ele volte. Você só precisa que ele te... Oh, meu Deus. Porque se for para ser crente, crente não pode ser normal. Não pode. Normal é o mundo. Calculado e... Nossa. A gente tem que ser tantão. Porque temos um amigo que nem vemos, mas sentimos e ouvimos. Quando foi que você perdeu isso? Feche os teus olhos. Sabrina vai cantar e nós vamos orar a Deus. Diga a Ele, Senhor, me perdoa pela minha negligência. Por todas as vezes que eu troquei estar contigo, falar contigo por coisas que não se aproveitam. Por coisas que não me edificam, Senhor. Me perdoe por passar tão pouco tempo na Tua presença. Me perdoe por todas as vezes, Senhor, que eu negligenciei a Tua presença.